Hoje vamos falar de um tema que levanta muita dúvida e provoca debate. Ganhar dinheiro no evangelho é certo? Será que Deus aprova o uso da fé como ferramenta para enriquecimento? Ou existe uma diferença entre viver do evangelho e explorar da fé do próximo? Vamos mergulhar juntos nas escrituras e refletir com sinceridade. O evangelho nunca foi negócio. Desde o início, a mensagem de Cristo foi oferecida gratuitamente. Abra sua escritura. A nossa intenção aqui é deixar a Bíblia falar. Em Mateus, capítulo 10, verso 8. Olha que Jesus disse: de graça recebeste e de graça dai. O evangelho é salvação, é vida eterna, não é produto, não é serviço pago. Mesmo no dia dos apóstolos, já havia preocupação com os que usavam a religião para fins pessoais. Abra sua escritura em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 5. Paulo fala de homens corrompidos, de entendimento, que pensa que a piedade é fonte de lucro. Abra também em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Olha o que o apóstolo escreve: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Esse alerta é mais atual do que nunca. Vamos aqui dar uma olhadinha para os modelos que deixaram por Jesus Cristo e também pelos apóstolos. Jesus não andava com riqueza. Ele nasceu em uma manjedoura, viveu humildemente e diz: as raposas têm covinho, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Os apóstolos seguiram os mesmos caminhos de Jesus Cristo. Abra em Atos, capítulo 18, verso 3. Veja que Paulo, mesmo sendo chamado por Deus, trabalhava como fazedor de tendas para não ser pesado a ninguém. Abra suas escrituras em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Olha que ele disse: nós não somos como tantos mercadores da palavra de Deus. Hoje nós vemos muitos líderes religiosos vivendo como celebridade. Isto está em contraste com a simplicidade apostólica. É muito importante nós separar as coisas. Uma coisa é viver do evangelho e outra é lucrar com ele. Paulo também escreveu em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. Ele disse: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que viva do evangelho. Ou seja, o obreiro pode sim ter uma ajuda para beneficiar o obreiro, para ele trabalhar por prol do evangelho. Mas qual é o problema? Ele está servindo por amor a Deus ou por amor ao dinheiro? Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, deixa claro: apacentai ao rebanho de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade. O evangelho não é uma profissão, é um chamado. Eu vou repetir: grave no teu coração, grave na tua alma, grave na tua mente. O evangelho não é uma profissão, é um chamado. Se você concorda que o homem pode enriquecer no evangelho, deixe o seu comentário. Se você não concorda também, deixe o seu comentário. Infelizmente, muito tem escandalizado a fé com ostentação. Pastores, líderes evangélicos, com carro de luxo, jatinho, mansões, enquanto muitos fiéis vivem com dificuldade. Alguns líderes vivem como magnatas. Isso gera desconfiança e afeta os sinceros. A fé virá motivo de zombaria. Jesus nunca buscou aplauso ou fama. Ele lavou os pés dos discípulos. Abra sua escritura em Lucas, capítulo 22, verso 26. Ele nos ensinou que o maior entre vós seja como aquele que serve. A questão não é apenas o dinheiro, mas o coração. Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Abre Mateus, capítulo 6,
verso 21 e confira. Se o nosso tesouro é o lucro, o luxo, ostentação, então algo está errado. Deus nos chama à humildade, à verdade e à compaixão. O verdadeiro servo de Deus não busca fama e nem fortuna, ele busca agradar a Deus. A Bíblia é clara, a função do ministro é guiar a alma, não enriquecer às custas da fé. Olha a função do ministro: hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, piedoso, que se apegue à palavra fiel. Veja que nada fala de poder, status ou lucro. Então, eu volto a te perguntar: ganhar dinheiro no Evangelho é certo? O Evangelho é tesouro eterno e ele nunca seja trocada por moeda passageira. Vivemos um tempo em que o Evangelho de Cristo, puro, santo, tem sido usado como mercadoria. Homem se levanta não com Jesus Cristo, mas com cifrões, transformando o púlpito em palanque, igreja em empresa e o nome de Jesus em uma marca de mercado. Mas o Senhor vê todas essas coisas. A palavra de Deus nunca foi dada para gerar lucro terreno. O verdadeiro apóstolo Paulo não enriqueceu com a fé. Ele sofreu, passou fome, foi perseguido, mas não negociou a verdade. Mas muito hoje não se contenta com o necessário. Eles querem palácio, jatinho, aplausos e para isso explora o povo simples que busca a salvação. A Bíblia os chama de mercenário. Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário foge quando vê o perigo. O mercenário não serve a Deus, serve ao próprio ventre. Ainda diz que isto é benção, que é promessa, que é sinal de fé. Mas a fé que gera idolatria ao dinheiro não é fé. É heresia disfarçada de esperança. A igreja primitiva repartia o que tinha. Hoje, líder acumula e o povo empobrece. A igreja de Atos não cobrava por ação, e nem por benção, e nem por cargo. Hoje se vende unção, profecia, revelação. Quem lucra com o Evangelho será cobrado com justiça pelo Senhor da igreja. A palavra diz que haverá homens corruptos, de entendimento, que cuida que a piedade é fonte de ganho. Mas Paulo responde: afasta-te dos tais, isto é mandamento. A igreja não deve aplaudir quem enriquece às custas da fé, deve denunciar com autoridade e firmeza. Jesus não morreu para te dar dinheiro, morreu para te dar vida eterna. A cruz não foi erguida para financiar império, foi levantada para ir pecadores. Aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho, sim, mas viver com dignidade, não com ostentação. Receber ajuda, não se promover, servir ao rebanho, não explorar as ovelhas. Se a motivação é dinheiro, o ministério é falso. Se o altar virou balcão, o templo virou mercado. Jesus expulsou os mercadores do templo e ainda hoje purifica a sua casa. Não negocie o Evangelho, não idolatra quem vive dele. Exalte apenas Jesus, o sangue, a palavra e a verdade. Porque os ricos do mundo talvez tenham palácio, mas se não tiver arrependimento, não entrará no reino. E os pobres da terra talvez vivam sem luxo, mas se tiver fé, verão a glória de Deus.